Oi, eu sou a Mid e sejam bem-vindos ao Otaku World BR. No vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Mas é claro, eu tive que dividir em duas partes porque tem muita informação nessa temporada e você não pode perder nenhuma delas para poder entender tudo que vai acontecer na quarta. E se você ainda não assistiu o resumo da primeira e da segunda temporada, eu vou deixar aqui nos cards. E é só ir lá e maratonar esse resumão maravilhoso pra agora, quando sair a quarta temporada, você está totalmente ciente de tudo que tá acontecendo no anime. Logo de início temos uma cena onde o Eren está com o cabelo maior e se perguntando o que tem do outro lado do oceano que o Armin tanto fala. Os amigos de Eren agora fazem parte do Esquadrão Levi e o Eren está sendo testado para ver se ele consegue usar o endurecimento e fechar a Muralha Maria, porém sem muito sucesso. Krista, ou melhor, História, está sendo protegida pelo Esquadrão Levi, mas depois que ela perdeu a Ymir, ela ficou meio sem objetivo e se afastou do grupo. Hanji descobre que o pastor Nick morreu e tem certeza que foram soldados da polícia militar que o mataram. Erwin é levado sob custódia e o Esquadrão Levi tem que fugir para o distrito de Trost. Ele entrega informações de uma conversa entre Ymir e Bertholdt para Hanji. As autoridades estão agora à procura do esquadrão e querem Eren e História para eles. No distrito de Trost, o rei parece querer seduzir a população e para isso ele envia a maior parte da comida dele. Enquanto isso, uma reunião dentro do palácio dá a entender que eles precisam de algo que chamam de o poder e o hospedeiro. Armin e Jean são raptados por estarem disfarçados de Eren e Krista. Levi diz para Mikasa transmitir uma mensagem aos outros. Levi fala sobre o serial killer chamado Kenny, que o criou e pensa que pode ser ele por trás do plano. Kenny aparece e mata Nifa, e Levi se prepara para atacar. No segundo episódio, Eren e História são capturados de novo. Levi continua sua luta contra Kenny e outras pessoas até ser encurralado por Kenny dentro de um bar. Ele consegue pegar uma arma escondida e atira nele, conseguindo fugir. Mikasa conta para os outros a mensagem que Levi mandou ela transmitir, que era que a partir de agora eles teriam que lutar contra humanos também. Para salvar Jean de quase ser morto, Armin atira em uma das sequestradoras, e isso deixa muito mal. Mais uma vez a gente vê esse grupo conversando na frente do rei, e no meio da reunião aparece um mensageiro com uma carta de um Lord Reis, que diz estar com Eren e História. Reunidos, o Esquadrão Levi convence o mercador que tentou sequestrar Eren e História a vir para o lado deles e trair a polícia militar. Hanji aproveita que Erwin está sozinho para falar sobre a conversa que Eren lembrou da Ymir e do Bertholdt, e diz que eles têm que achar o Eren o mais rápido possível ou ele será comido. O esquadrão consegue sequestrar alguns policiais militares e um deles, depois de muita tortura, diz para o esquadrão que a verdadeira família real é a família Reis. Kenny mata o mercador, revelando que o sobrenome de Levi é Ackerman, como da Mikasa. Com a informação do policial, descobrimos que a História é a verdadeira sucessora do trono. Vemos então Rod Reis abraçando História, pedindo perdão e Eren amarrado ao lado deles. Após isso, vemos o flashback de História contando a sua história para os membros do Esquadrão Levi. Ela conta que morava na Muralha Rose, em uma propriedade da família Reis. A sua mãe sempre estava lendo algum livro e nunca prestou muita atenção na garota. Um dia, História tentou abraçar a sua mãe e ela a jogou para o lado, abandonando ela logo após isso. 5 anos depois, alguns dias depois da queda da Muralha Maria, o pai de História vem falar com ela, que se chama Rod Reis, e é ele que está com ela nesse momento, no presente. Ele vem falar com ela no passado e diz que eles vão morar juntos a partir de agora. Mas quando eles saem da casa, um grupo de pessoas está do lado de fora. Kenny, entre elas, tenta convencer Rod de que ele deve fingir que não conhece nem ela e nem a sua mãe, matando a mãe de História e conseguindo mandar a História para longe com um outro nome, Krista Lenz. Rod diz para a História a verdade sobre o sangue real e que ela deve ir para o lugar onde tudo começou. Hanji explica para o grupo que alguém pretende comer o Eren, como a Ymir fez com um amigo do Bertholdt sem querer, e que é assim que eles se transformam. Enquanto isso, Erwin conversa com Pixies, dizendo que tem uma ideia de como recuperar a Mulher Maria usando História como rainha. Ele conta também que quando ele era pequeno, o pai dele era professor de História, e um dia ele perguntou por que não sabíamos mais sobre o mundo, e o seu pai disse
que tinha desconfianças de que as pessoas no poder tinham apagado as memórias das pessoas de baixo nível e etc. Mas como o Erwin era pequeno, ele não sabia que não podia dizer isso. Ele acabou espalhando um pouco e o pai dele foi morto por saber demais. Logo após isso, Erwin é acusado de ter matado o mercador, mas antes de ser preso, ele dá um livro para Randy. Sua acusação faz com que todos os membros da tropa de exploração sejam procurados, e a Randy foge para avisar aos outros. No quarto episódio, eles conseguem capturar mais 2 policiais, Marlo e Hit, que eram companheiros de Annie. Eles perguntam sobre o desaparecimento de Annie, e Levi conta para eles que Annie era a titã fêmea. Depois disso, eles estão testados para ver se podem entrar no Esquadrão Levi, e eles no final são aceitos. Flegel, o filho do mercador, é salvo por Randy, enquanto é caçado por policiais militares. Ele diz a Randy que seu pai foi morto por eles, mas que ele tem muito medo de testemunhar. Flegel e Randy conseguem fazer com que a polícia fale a verdade sobre a morte do mercador, e os cidadãos escutam a confissão, virando testemunhas. Erwin diz a Nile que confiou algo a Pixies, e é levado para a sala do rei. Durante o julgamento final, Erwin deixa claro que a humanidade deve reconquistar a Muralha Maria, ou acontecerá uma guerra civil. Erwin é sentenciado à morte, mas antes de sua execução, uma policial avisa que a Muralha Rose foi rompida. Ao tentarem dar ordens para salvar os sobreviventes, os conselheiros do rei dizem que os muros devem ser fechados e que ninguém deve entrar. Os conselheiros falam novamente sobre o poder e o recipiente. Um dos soldados se recusa a fechar os portões, e o juiz que julgou o Eren aparece. Pixies revela seu plano e declara um golpe de estado. Os conselheiros e o falso rei são presos. Todas as acusações são retiradas sobre Erwin e a tropa de exploração, e eles estão livres novamente. Randy diz que o livro dado por Erwin pode ajudar eles a encontrarem Eren e História. Ela conta a história da família Reis, que há 5 anos atrás estava toda reunida em uma capela que foi incendiada, e acabaram morrendo com exceção de Rod Reis. O Eren acorda de um sonho com uma mulher, em um lugar que parece estar congelado. Ele está todo acorrentado e vê História se aproximar. Armin segue a teoria de Randy e se pergunta quando foi que o Eren se transformou em titã e quem ele comeu. História e Rod contam a verdade para Eren, mostrando para ele as suas memórias esquecidas, onde seu pai se transforma em titã, mata os reis e logo após isso dá seu poder a Eren, se deixando ser comido. História lembra da sua irmã Frieda e diz que quer agradecer por ela ter estado ao lado dela, mesmo que ela não se lembrasse. Porém, Rod diz que ela já está morta e que a culpa é do pai do Eren. Vemos então um flashback do pai de Eren se transformando e lutando contra a Frieda. Ele a come e mata todos menos Rod. Kenny aparece e conta as novidades sobre o golpe de estado, e as tropas se preparam para ir salvar o Eren e a História. Levi fala sobre a família Ackerman, perguntando a Mikasa se sentiu algum poder um dia, e ela diz que sim. Vemos então um flashback de Kenny falando com seu avô sobre o porquê dos reis caçarem os Ackerman, e o seu avô explica que os Ackerman são imunes ao poder de apagar a memória dos reis, que é ligado ao poder dos titãs. Rod se prepara para transformar a História com uma seringa, e o esquadrão começa a atacar o grupo de Kenny. Rod explica para a História que ela deve se transformar em titã e comer o Eren, assim como sua irmã fez no passado, pois apenas assim ela conseguirá a memória de por que o mundo ficou assim. Ele fala também sobre um titã que tinha o poder de criar as muralhas, e que também criou o lugar onde eles estão, e que o mesmo titã alterou as memórias das pessoas. Ele diz que ele não pode usar esse poder por não ter sangue reis, não ter o sangue real. E ao escutar essa conversa, o Kenny, que planejava roubar esse poder, não fica nada satisfeito e ameaça o Rod. História diz que é a sua missão fazer isso e que exterminará todos os titãs. Kenny dá a Eren a possibilidade de se defender. História tem dúvidas e pergunta a Eren por que ele não se transforma. Eren diz que muitas pessoas foram sacrificadas pelo erro de seu pai, e que ele prefere ser morto por alguém que quer salvar a humanidade. História pergunta por que ninguém libertou os humanos dos titãs até agora, e Rod explica que após serem transformados, os reis se sentem como deuses e perdem essa vontade.
História se recusa a ser transformada ao lembrar de Ymir, jogando a seringa longe. Ela tenta salvar Eren mesmo contra a vontade dele, e Rod se transforma em Titã. O Titã de Rod continua crescendo e o Esquadrão Levi finalmente consegue recuperar a História e o Eren. O Eren decide ajudar os outros e toma um líquido com o nome Blindado, se transformando em Titã e usando o poder de cristalização para manter a caverna de pé. Após conseguir, ele é retirado de dentro do cristal. E após a queda de boa parte da caverna, a tropa vê o Titã de Rod sair. Com o poder de endurecimento, Levi fala sobre recuperar a Muralha Maria, levantando a moral de Eren e dos outros. O esquadrão consegue sair e se reúne com a tropa, que estão observando o Titã de Rod indo em direção à muralha. Eles discutem sobre o plano que podem usar para acabar com esse Titã que é enorme durante o caminho, e a História diz ao Eren que tudo que o pai dele fez foi para salvar a humanidade e não o contrário. Ao chegarem na muralha, História é informada por Levi que terá que ser a nova rainha. Ela decide aceitar e lutar junto com a tropa para eliminar o seu pai. Erwin decide não evacuar as pessoas da cidade. Assim, ele consegue atrair o Titã diretamente para eles. A História conversa com Erwin, dizendo que o povo não vai aceitar alguém simplesmente pelo nome, e que ela quer participar da luta. Ele se transforma em Titã e eles seguem o plano de Erwin, que é explodir o Titã por dentro. Logo após isso, História corta a última parte do seu pai, vendo assim algumas de suas memórias. Ela cai dentro da muralha e revela para a população que ela é a verdadeira rainha. Logo depois vemos Levi encontrando Kenny quase morto e com uma das seringas de Rod. No 10º episódio vemos um flashback de Kenny lutando contra Uri e Rod. Após isso, eles se unem aos dois, acabando com a caça aos Akerman. Nesse flashback também vemos o Kenny encontrando o Levi. Quase morrendo de fome, ele o alimenta e o ensina a lutar. Voltando para o presente, Kenny conta para Levi que é seu tio e o entrega a seringa, morrendo logo depois. A coroação de História acontece e a população fica contente com sua nova rainha, que matou o Titã. No fim, vemos uma cena do Titã blindado no chão, e Bertholdt aparece para salvar ele, dando a entender que ele lutou contra o Titã Bestial. O Titã Bestial diz para salvar Yanni depois e que a prioridade é pegar a coordenada. Um homem sai do Titã e diz que alguém vai encontrar eles caso continuem ali. A Rainha História decide ajudar todos os órfãos do submundo como uma de suas primeiras ações. Graças aos experimentos com o Eren e o endurecimento, eles conseguem uma vantagem sobre os titãs. O Esquadrão Levi é informado de que os titãs são, na verdade, humanos que se transformaram por Connie, que infelizmente teve a vila totalmente transformada. E ao que parece, estão tentando transformar a mãe dele novamente em humana. Eren lembra de um soldado com seu pai em um dia importante. E ao tentar se lembrar onde já viu esse soldado, ele se lembra do comandante dos cadetes, Cait Shetty. Eles vão ao encontro de Shetty e ele conta como conheceu Grisha Yeager, que tinha perdido sua memória, lembrando apenas seu nome e estava do lado de fora da muralha. Grisha primeiramente foi preso por estar em território titã e depois foi recrutado como médico, salvando todos de uma praga. Logo depois disso, ele se casou com Carla e teve um filho, chamado Eren. Enquanto isso, Chase foi nomeado comandante-geral. Após o ataque à Muralha Maria, Grisha descobre que Carla foi morta e diz a Eren que ele deve vingar a sua mãe. Ele leva o seu filho até uma floresta e lá ele transforma Eren em titã, se deixando ser comido. O Shades, que foi atrás deles, vê um tipo de trovão e tal, vai procurar o Eren e o Grisha e ele só encontra o Eren desacordado e o leva de volta para o acampamento. Voltando ao presente, a gente também descobre que foi o Shades que fez a modificação no cinto do Eren na primeira temporada e por isso ele não conseguia se equilibrar. As pesquisas sobre o líquido não avançam e a seringa é deixada aos cuidados de Levi, sendo informado que em uma situação complicada ele tomaria uma decisão. Levi tenta convencer Erwin a não sair, não participar da expedição, porque ele está debilitado, mas o Erwin não o escuta. As tropas finalmente partem para reconquistar a Muralha Maria, com uma despedida calorosa da população. Mas antes de chegarem lá, vemos Reiner e Bertholdt em cima da muralha. E acabamos a primeira parte da terceira temporada.